Olá, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live, mais um bate-papo. Nesse momento em que estamos vivendo essa pandemia, nada melhor do que a gente poder conversar com pessoas que entendem do assunto, que podem realmente trazer alguma informação sobre esse assunto. E queria deixar bem claro a todos que não há qualquer interesse político nesses debates, nessas conversas. Nós estamos aqui para trazer informação e levar informação a todos. Né? Todas essas conversas, podemos levar essa conversa depois para outros meios de comunicação também. Então, a nossa intenção realmente é poder levar informação às pessoas. Nesse momento em que o Brasil passa de 600 mil casos, no caso, 600 mil casos de Covid, 33 mil mortos pelo vírus. É algo assustador. E é por isso que a gente está trazendo aqui uma pessoa que é ligada à área de saúde, né? E vamos iniciar a conversa com ele aqui daqui a pouquinho. Antes de passar aqui a palavra a ele, gostaria de dizer o seguinte: o Reginaldo vai conversar aqui com a gente. Ele foi vice-prefeito em Rio Pomba, foi também secretário de saúde aqui no município, diretor social da empresa regional de habitação, JF em Casa, gerente regional de saúde em Ubá, e atualmente é secretário de saúde em Tocantins. Então, a gente está trazendo uma pessoa que realmente pode tratar desse assunto e conversar com a gente. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, obrigado. Doutor Clóvis, para mim é um prazer, né, estar aqui com você e com os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo hoje, e agradecer pela oportunidade, né, de poder estarmos aqui juntos, falando de saúde, né, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia, que vem mudando a vida das pessoas e mudando o mundo, né? O mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia, em função vamos dizer, da experiência vivida por esse vírus que aconteceu por uma vez só, né? Na época da gripe espanhola, em 1917, 18, ao fim da Segunda Guerra, mas que teve, naquela época, com o Carlos Chagas também, teve o seu pico, né? Teve o pico da epidemia, que é o número máximo, né? Que ela, de pessoas que ela chega a contagiar, e depois, com as medidas preventivas, ela foi cedendo e a vida voltou ao normal. Era H1N1, naquela época. E hoje nós estamos falando do coronavírus, né? Que na nossa evolução humana, nosso organismo, ao que parece, nunca teve contato com esse tipo de vírus e não o reconhece e tem dificuldade para poder lidar com essa situação em função da alta transmissibilidade que ele possui, né? A especificidade dele é a transmissibilidade, ele se transmite muito fácil. E por transmitir muito fácil, ele acaba atingindo aquele grupo de pessoas vulneráveis que são os idosos e os pacientes de risco. Então, a transmissibilidade é o ponto, vamos dizer assim, é o que mais traz problema para a humanidade, é essa transmissibilidade do vírus, né? E é importante dizer, gente, que a ideia da gente fazer essa conversa é exatamente conversar com as pessoas que são ligadas à saúde, né?
nada impede aqui da gente poder trazer outras pessoas também, que o intuito realmente é trazer informação, como eu disse. Então, para poder entender um pouco mais sobre essas verbas que são destinadas à saúde, e o Reginaldo é uma pessoa gabaritada para poder falar disso, pela própria experiência dele como gestor na saúde, conforme a gente já mencionou aqui, e eu convidei o Reginaldo para poder explicar como que funciona essa questão das verbas, né? O PEMAC, que é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, seria um programa destinado a melhorar a qualidade, então, da saúde. Reginaldo, o que você pode falar, assim, de forma bem geral? A gente sabe que, como a gente estava conversando aqui antes, tudo isso está mudando, né? Mas, assim, para as pessoas poderem entender, terem uma noção desse assunto, o que você poderia dizer? Olha, tudo que é novo, você tem dificuldade para poder entender e administrar, né? Nós estamos partindo para uma nova formatação de financiamento. O que nós tínhamos no passado e até hoje, assim, as pessoas, quando você vai ler uma portaria, né, está escrito PAB lá, né? Você tinha o PAB fixo, variável, que o fixo era relacionado ao número de pessoas, ao número de habitantes daquela cidade, e o valor era 2,22 per capita, né? Então, você tinha o que se chamava de PAB fixo. E o variável media aí a capacidade do gestor, porque eram os programas que são financiados, parte pelo governo federal, uma vez que o financiamento da saúde é tripartite, né? Ou seja, União, Estado e município. 5%, 12 Estado, 15 município. E, como é tripartite, a União criava os programas e os trazia para o município, colocava à disposição, né? Os municípios pactuavam e traziam esses programas e recebiam por eles, né? E esse é o PAB variável. E, enfim, esses programas, você tem, né, dentro deles, são vários, né? Consultório na rua, você tinha a estratégia de saúde da família, você tinha o NASF, a saúde bucal, a atenção básica, conforme que está dentro da saúde da família. Você tinha o financiamento dos agentes de endemias, dos agentes, a verba destinada à endemia, né, dentro da atenção básica. Então, você tinha nos blocos, né, você tinha, dentro do PAB variável, você tinha os blocos, e que o financiamento estava ali preconizado e estava estabelecido dentro desses blocos, né? Que eu falei aqui, tinha os agentes de saúde, né? Então, assim, agente comunitário de saúde, que eram PACs. Então, esse era o PAB variável. Então, você administrava dentro dele. Além do PAB fixo, que é 2,22 per capita, e é por habitante, você tinha esse PAB variável em função dos programas estabelecidos, né, e da oferta de serviço feita pelo município. Você poderia ter vários programas ou não, né? E depois do PAB variável, você tem o teto MAC, que é a média e alta complexidade vinculado a cada município, né, naquilo que ele executa. Então, na verdade, você tinha o PAB e tinha o MAC, teto MAC e o piso do PAB, né? Era esse o financiamento.
Hoje tá mudando tudo, né? Nós estamos aprendendo de novo, porque nós vamos ter, na verdade, 3 eixos, que vai ser a produtividade, os programas e a população cadastrada, né? Então, assim, vai ser, hoje já vem assim, incentivo financeiro por desempenho, incentivo financeiro dos programas, incentivo financeiro por captação por média ponderada. Então, já é uma nova formatação do financiamento da atenção básica. Mas isso é novo, está sendo implantado, e tudo que é novo, para se explicar isso aqui, gastaria mais ou menos todos os nossos 46 minutos, não daria tempo para a gente estabelecer, não. Com certeza que não. Verdade. A história. E quando eu chamei o Reginaldo para o tema, a gente sabe que é um tema complexo, é um tema que poucas pessoas podem falar sobre esse assunto, e quando eu convidei o Reginaldo é porque eu sei da experiência dele ao lidar com a saúde e poder falar desses assuntos. E estava conversando também com o Reginaldo antes para poder fazer essa transmissão sobre como que essas verbas poderiam beneficiar o servidor municipal, Reginaldo, assim, não vamos entrar assim no mérito da questão de como já foi feito. O que poderia ser feito Olha, em termos de benefício ao servidor? Doutor Cláudio, nós tínhamos um programa que é o PEMAC, né, que já foi citado aqui, e em relação ao servidor, se colocasse isso dentro do plano e passando pelo conselho, você poderia fazer aí incentivos, utilizar desse recurso para investimento na atenção básica. E dentro desse investimento permitia-se, né, o uso dele como incentivo aos funcionários, uma vez que todo o resultado obtido estava relacionado com o trabalho desses funcionários. Era através do trabalho desses funcionários que você obtinha aqueles índices, né? Então, nada mais justo do que você, de uma certa forma, criar uma metodologia para poder, né, retribuir a eles aquilo que ele nos trouxe, né, que o programa permitia e ele nos trazia. Rio Poma sempre... Eu não quero falar de Rio Poma, porque eu não sou secretário aqui, mas sempre teve grandes profissionais na área de saúde e, por esse motivo, poderia ser feito. Além do que, outra situação que há de se considerar é que, depois da PNAB 2017, esse valor do PAB fixo e do PAB variável, ele ficou muito voltado para o financiamento da atenção básica. Então, qualquer programa que você quisesse, se fosse de incentivo, ou qualquer programa que você quisesse criar, você poderia, através do plano, passar no conselho e adotá-lo, porque houve uma flexibilização para o uso, né, desses recursos, tanto do PAB fixo quanto do PAB variável. Doutor, o senhor me escuta? Tá certo. Eu gostaria, então, de entrar agora realmente Nós estamos vivendo aí uma... Sim, estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, sim. Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Reginaldo? Oi. Está me ouvindo? Estou. Está me ouvindo, Reginaldo? Estou ouvindo. Tá certo. Tá ok. Eu gostaria de passar, então, para a questão agora das verbas na pandemia, né? Nós estamos vivendo um momento aí de guerra biológica, onde os recursos, eles chegam
para esse momento que a gente está vivendo, né? Então, poder falar um pouco de onde eles vêm, para onde eles vão e como esses recursos podem ser aplicados. Sim. O recurso da pandemia, ele só pode ser aplicado, né, no combate ao coronavírus. Nós já tivemos vários recursos repassados, né? Um deles relaciona-se, o primeiro, né, com um capta que variava de R$ 2 a R$ 5, dependendo da complexidade do município. Ele variava de 2 a 5, e em Tocantins foi de 2,51, me parece, per capita. E houve também um dozeavo do PAB, por isso que eu estou te falando. O financiamento é novo, mas lá na portaria, um dozeavo do PAB, está falando do PAB aí. Então, foi repassado um dozeavo do PAB, quer dizer, uma parcela a mais no mês de maio, me parece, ou abril ou maio, eu não me lembro. E foi repassado um dozeavo, quer dizer, um valor desse PAB dobrado, e além desse per capita que eu lhe falei. Houve também uma lei aí, o Congresso e o Senado, a Câmara, enfim, o Congresso delineou, isso tudo feito pelo Congresso, né, uma grande maioria, de poder utilizar recursos de emendas que estavam paralisadas e que não estavam sendo usadas, que não estavam sendo utilizadas, essas emendas, que de anos anteriores poderiam ser aproveitadas, poderia não, podem. Se existir uma emenda aí que não foi utilizada, que o recurso ficou em conta, ela pode ser utilizada, estou falando no município em geral, ela pode ser utilizada, sim, dentro do combate, né, na Covid-19. Então, foram Reginaldo, várias. Agora, não. eu queria só te pedir um favor. Nós tivemos aqui um probleminha na internet. Você poderia, assim, só recapitular, assim, sobre essa parte da pandemia, só mesmo para não perder o fio da meada aqui. Mas agora já Ok. restabeleceu. Eu dizia que os valores, você me perguntou sobre os valores repassados, não é Sim. isso? Nós Uhum. tivemos, primeiro, um valor per capita que variava de R$ 2 a R$ 5 per capita, dependendo da complexidade do município. Então, por exemplo, então ele era variável, né? Nem todo município recebeu o mesmo valor. Em Tocantins, nós recebemos em torno de 2,51. E per capita. Depois teve um valor do PAB de um dozeavo. Quer dizer, um PAB, um dozeavo significa você somar os 12 meses, dividir por 12, você tem um. Esse é um PAB dobrado. Foi repassado um PAB dobrado, é isso, né? Então, nós tivemos esse recurso também e tivemos, eu falava agora, uma lei do Congresso que permite a utilização de todos os recursos de emendas que possam estar paralisadas, emendas anteriores que não foram aproveitadas, e o recurso se encontra em conta, ele permite a utilização desses recursos também no combate à Covid-19. Houve vários repasses a hospitais, foram, na verdade, dois repasses, e os hospitais que estão contratualizados e estão dentro do processo de combate à Covid, eles estão recebendo esse valor. Meu Deus, será que eu
Sumiu. Não. Eu gostaria também agora... Estão tendo aqui um probleminha, né? Agora parece que a internet dele está dando um probleminha também. Vou tentar aqui fazer contato com ele para ele poder retomar aqui a nossa conversa. Aí, Reginaldo, voltou. Vamos lá. Vamos insistir. A gente é brasileiro, não desiste nunca. Brasileiro não desiste nunca. Doutor Clóvis, o pessoal está muito em casa, então a internet fica pesada mesmo. Esse horário é difícil. Mas o que eu posso dizer? Eu falei das verbas, o senhor deu para entender? Pode recapitular só um pouquinho aqui, foi exatamente na hora que você estava falando isso que oscilou aqui. Vamos insistir. Então, vamos lá. Nós tivemos, na verdade, um recurso vinculado, repassado da União para os municípios de R$2 a R$5 per capita, dependendo da complexidade do município. Tocantins recebeu 2,51. Nós tivemos um valor também de 1/12 do PAB, ou seja, foi repassado um valor dobrado, né? 1/12, um valor dobrado. Né? É o mesmo que você somar 12 e dividir pelo valor, quer dizer que mais uma parcela. Ao invés de vir uma, vieram duas no mesmo mês, certo? Olha só. Vieram duas no mesmo mês. Além daquele valor que nós falamos do per capita. Para os hospitais, Santas Casas e hospitais filantrópicos, foi repassado um valor também. Aqueles hospitais contratualizados, duas parcelas. Muitos hospitais não receberam a primeira, mas vão receber a segunda, né? Que é o caso do Pomba, por exemplo, que vai receber, que eu já vi nessa tabela. Então, e todos os hospitais da região. Então, recurso de emenda, você imagina, não, teve uma emenda de um governo anterior, ou a emenda que ficou aqui, está parada, né? Não foi aproveitada. O Congresso deu autonomia para o gestor pegar aquele recurso e utilizar dentro do combate ao coronavírus, né? Trabalhando pelo Covid-19. Então, isso tudo aconteceu, né? E vem mais uma verba agora, que eu não sei o valor, ainda não, a portaria saiu há pouco, mas os municípios ainda não receberam. Então, na verdade, assim, que eu me lembro, são dois, os hospitais também receberam, e está chegando um terceiro agora, né? Isso que eu tenho informação do que eu participei. E está chegando a terceira agora. Então, assim, financiamento tem, mas você fala assim, bom, é um financiamento que garante todos os combates? Não é um financiamento que garante todos os combates, porque acontece uma coisa que eu vou lhe dizer aqui agora, que é de entristecer. Numa hora tão difícil, numa hora de pandemia, é a hora que os empresários mais estão... Não estou dizendo os que estão inativados e proibidos de trabalhar,
estou dizendo aqueles que trabalham com esses produtos. Né? A dificuldade de você comprar, o superamento de preço. Né? Eu comecei cotando um termômetro digital a 230, no final ele está a 750. Falei, não vou comprar, porque eu vou ser mal interpretado. Como é que eu vou pagar 750 no negócio? Vale até mais, pela nossa necessidade. Mas vamos tentar achar outro fornecedor. Então, assim, as verbas não são, elas são pujantes? Não. Elas vieram no momento correto e sim, financiaram o poder público para poder estabelecer regras dentro de decretos e criar, dentro das cidades, uma forma e um vínculo de combate à epidemia. Mas dizer que ela é substancial para isso é relativo, em função de que há um prolongamento, né? E os prefeitos dessa região tomaram uma medida muito rápida, responderam rapidamente, né? O primeiro decreto de Tocantins, eu acho que é em torno de 18 de março, né? Começou o isolamento lá. Então, nós estamos em março, abril, maio, né? Então, verbas vieram, mas para dizer para você que ela digamos assim, suficientemente regulada para atender todas as demandas, eu não posso dizer isso. Né? Porque são várias as formas que você estabelece o programa de combate ao coronavírus. Né? São várias formas. E você implementa muita coisa que gera gasto. Né? E se você não fizer nada, aí é que a coisa complica mais. Tá certo. Você pode falar um pouco das reuniões que você faz lá, né, no município de Tocantins? Como é que qual que é o debate que vocês fazem da aplicação desses recursos? Vocês fazem reuniões diárias, mensais, semanais? Como é que é feito isso? Como é que vocês estão coordenando isso lá em Tocantins? Doutor, a primeira coisa que nós temos que entender é em relação com quem nós estamos lidando. Né? Esse vírus ele tem uma virulência muito grande, todo mundo já escutou isso, mas eu faço uma conta rápida aqui, só para as pessoas entenderem da necessidade do isolamento social. 10 a 20% da população, 10% da população, ela é vulnerável. Em função de quê? Em função da sua, vamos dizer assim, em função de fazer parte do grupo de risco. São os idosos que têm, né, o seu organismo, o sistema imune deficitário. Ele não tem um sistema imune como de um adulto, um jovem de 18 anos, de 20, 30 anos, igual a você, não. O idoso, o sistema imune já não é o mesmo, né? Então, ele faz parte do grupo de risco, assim como os pacientes com comorbidade. Então, esses 10% são vulneráveis a essa doença e ela tem uma alta capacidade, né? Uma especificidade de transmissibilidade, transmite muito fácil. A região de Ubá tem 400 mil habitantes. Se eu estou dizendo que 10% são vulneráveis, eu estou falando de 40 mil. Se eu digo para você que só 5% teve contato com ela, eu estou falando de 20 mil. Nós temos em torno de 44 respiradores, né, leitos de UTI disponíveis hoje. Nem todos, porque alguns já estão ocupados. Né? Nós só temos no Santa Isabel
10 leitos específicos para o combate ao coronavírus. Mas, em síntese, nós temos em torno de 44 leitos para receber uma população que, se tivesse deixado tudo aberto, poderia chegar aos 20 mil. Como é que vai fechar essa conta? Né? Porque essa população desenvolve mal. Né? Ela tem pessoas jovens que têm a doença, sente uma dor de cabeça, perde o paladar, o olfato, uma tosse leve, pronto, passou. Agora, paciente idoso e com comorbidade, aí eu estou falando diabético, hipertenso, obeso, estou dizendo, né, os pacientes que fazem parte do grupo de risco. Esses pacientes são em torno de 10%. 10%, você imagina o que poderia estar acontecendo no momento desse se tivesse ficado tudo aberto. Então, houve sim uma resposta rápida e o fechamento foi no momento oportuno e isso veio a somar positivamente para a região, eu acredito, porque o índice de taxa de ocupação hospitalar nosso que eu falo da micro de Ubá, é muito baixo hoje. Ele está em torno de 44%, 45%, 46%. Né? Enquanto em Juiz de Fora e outros municípios, né, ela já se encontra em torno de 80%, por aí, né? Não menos que isso. Então, Tá certo. A nossa região, ela realmente ela está sendo, talvez, beneficiada por Deus e por aqueles que administram os municípios, no sentido de que tomaram decisões, não decisões precipitadas, tomaram decisões no momento correto. Né? Certo. Reginaldo, você pode falar... Sim. Você pode falar um pouco assim sobre como que esses funcionários estão sendo orientados, principalmente nas barreiras sanitárias, que a gente sabe que não apenas funcionários da saúde estão indo, né, para as barreiras sanitárias, todos estão sendo convocados, é como se fosse um regime de guerra mesmo. Como que esses funcionários estão sendo orientados? Você como um gestor da saúde, o que você pode falar assim, sobre as orientações que estão sendo passadas a esses funcionários? Olha, na verdade, assim, existe a barreira sanitária, a maior função dela, eu vou ser bem sincero com você em relação a isso, é o da conscientização. É mostrar ao município que nem tudo está bem. É mostrar ao cidadão que nós estamos vivendo um período de exceção, diferente de um período normal. Serve de alerta. Né? Primeira coisa. Lá em Tocantins, nós tomamos algumas medidas que, além da barreira sanitária, nós fizemos desinfecção de rua e hoje a gente começa a buscar informação e percebe que a UFMG fez um estudo, né, em 100 locais que ela buscou colher material do vírus, em 17 o vírus estava presente. Em 100, 17 o vírus estava presente. E na forma de contágio. Então, o isolamento é muito importante. Você manter-se isolado, lavar as mãos, manter o hábito de higienizar as mãos, sempre que possível, é muito importante. E eu dizia que lá nós fizemos a desinfecção de ruas sem conhecer esse trabalho, ainda assim, aleatoriamente, dentro daquilo que a gente conhecia, e acabou que acertou, né? Além da desinfecção de ruas, o município comprou 20 mil máscaras e distribuiu para toda a população e, por decreto, fez com que fosse obrigatório o uso de máscaras. Lá não se anda sem máscara. E eu creio
que quem vai lá, para na barreira, é informado sobre isso, né? Não pode andar sem máscara em Tocantins. E tomamos essa medida, e a medida da compra de 2.000 kits sanitários, e aí com pano de chão alvejado, álcool em gel, sabão em barra, enfim, nós conseguimos montar kits sanitários e distribuir para a população com maior vulnerabilidade social. Porque eu posso usar o álcool gel, mas será que o outro pode? Será que ele vai ter acesso? Então, a prefeitura distribuiu por ela 2.000 kits para todos a população vulnerável, com maior vulnerabilidade do município. Comprou máscaras, distribuiu de casa em casa, né? Fez a desinfecção das ruas, fez o isolamento social. Nós não achamos que já chegamos no pico da doença, infelizmente não, né? Então, nós estamos abrindo uma porta, porque a gente só atende, né, atendendo pacientes com demanda espontânea de síndrome gripal. E agora nós começamos a trazer os pacientes que fazem parte do grupo de risco. Para isso, vai se abrir uma porta só para a síndrome gripal. Por quê? Para não misturar, né? Tem um ponto só para isso. E a gente tem que ficar alerta como gestor, e o Estado não está vendo isso, e nós vamos ter um problema seríssimo no futuro, são com pacientes que hoje fazem parte do grupo de risco, são hipertensos, são obesos, têm problema de diabetes, enfim, e que não estão passando por consultas regulares. Correto? Esses pacientes, no futuro, podem ter problemas, sim. E a gente viveu um momento aqui na frente de grande atendimento desses pacientes vulneráveis e que necessitaria desse aporte agora. Por isso, a gente começa a trazer os pacientes hipertensos e diabéticos. Lá em Tocantins, nós temos no pronto atendimento o médico que é especialista em endocrinologia e o médico especialista em cardiologia, e a gente já começa a atender esses pacientes. Atendendo esses pacientes para que não haja acúmulo, né, de consultas eletivas para pacientes do grupo de risco. Para equilibrar-se, né, equilibrar esses pacientes para não deixar que haja depois um acúmulo, né, vamos dizer assim, um agravamento, uma agudização do quadro, né? Então, a gente tem que olhar isso também. Nós estamos monitorando todos aqueles pacientes com síndromes gripais e hoje a gente testa todos, né? Isso que eu ia perguntar. Como que vocês estão, qual o critério que vocês estão utilizando para testagem? 20% da população? Como é que é feito isso? Todo paciente com síndrome gripal, seja leve, seja alterado, todos eles vão fazer parte do teste, né? Vão entrar no teste, porque para a gente ter um número real, né? Não só ficar em isolamento, mas testar todos, né? E estamos em reunião para testar também todos os profissionais da linha de frente da área de saúde, principalmente enfermeiro, médico. Nós vamos começar a trabalhar nessa situação. Eu pergunto isso, Reginaldo, porque a gente sabe que a maioria das pessoas nem apresenta sintomas, né? Estima-se aí 80% da população que adquire o vírus nem vai apresentar um sintoma. Então, quando testa apenas aqueles que estão apresentando sintomas gripais, não estaria limitando demais a testagem, não?
que você pensa sobre isso? Com certeza. Só que os testes chegaram depois, né? O problema aí é nacional, né? Todo mundo acompanhou o que aconteceu na televisão aí, né? Todo mundo Verdade. acompanhou. Então, os testes chegaram depois, né? Se eles tivessem chegado antes, eu estou te falando porque hoje a gente tem oferta de teste, mas no início não tinha nada. Você procurava, não achava. Nós pegamos carona numa ata do consórcio de saúde de Ressaquinha, fechado, na hora de nos entregar, o empresário simplesmente abandonou e seguiu o caminho dele e nós ficamos sem nada, né? Então, assim, ele achou um preço maior para poder vender o seu produto. E ele largou aquela licitação que ele estava entregando e foi para outra. Largou. Nós ficamos sem. Então, o teste, hoje, a maior dificuldade são os testes, são os aparelhos, né? Os respiradores, né? Os testes, que mais? Enfim, todo o aparato, né? Os termômetros digitais, que eu já falei aqui, todo o aparato necessário para o combate a essa pandemia, houve uma dificuldade muito grande, né, da distribuição dele em função daquilo que aconteceu a nível nacional e todos nós assistimos. Eu não quero falar disso. A verdade é que teria que testar mais gente, só que teria que ter mais verba para isso também. É uma situação que envolve realmente o governo federal, que não depende apenas de você. Não seria verba, deixa eu lhe dizer. Não seria verba, seria o teste mesmo, porque eles não estavam presentes, né, em função... Quem tinha teste? A China. Quem tem respirador? A China. E por que não veio? Porque eles andaram brigando com a China aí. Fui eu, foi você? Quem foi lá brigar com a China? Eu tenho que falar isso, entendeu? Essa é a realidade, né? Custou para chegar, né? E quem ficou penalizado nisso, mas não pode falar, né? Se falar, as pessoas ficam bravas com a gente. Uma coisa que a gente não entende, né? Mas quem tinha são os chineses mesmo, né? Que vê, os Estados Unidos foi lá e comprou todos os respiradores, todos. Depois mandou 1.000 para o Brasil, né? Comprou todos. Então, e teste, tudo que tinha, eles foram comprando e nós ficamos aqui, ó, né? Esperando chegar a nossa vez. Essa é a realidade. A sorte foi que os gestores tomaram medida de isolamento e evitaram. Porque o que se imaginava com o Brasil era que o Brasil fosse realmente um desastre completo. Seria o país mais afetado do mundo. Então, nós estamos aí com 30 mil mortes, não é isso? Em torno disso, me parece. Nós já passamos essa marca, já. Na verdade, 33 mil mortes. Muita coisa. Uma morte já é muito. Uma morte já é muito. Mas eu estou dizendo, em relação ao mundo, né, os Estados Unidos hoje, né, eu não sei, mas deve ter ultrapassado aí, deve estar próximo de 150 mil por aí. Pelo que eu vim acompanhando, eu parei de acompanhar. Porque a gente não... O Brasil depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país com mais número de mortes, infelizmente, né? Fora a subnotificação que a gente sabe que existe, né, Reginaldo? Uhum. E então, assim, só antes da gente entrar... Está bem distante dos Estados Unidos, não está? Sim, com certeza. Só antes da gente falar sobre a reabertura do comércio. Só te falar uma coisa. Lá aconteceu igual em Milão. O prefeito de Nova York falou que aquilo era uma gripezinha. O presidente lá também falou que era uma gripezinha. E eles deixaram Nova York desce avião do mundo inteiro. Um atrás do outro, né? Aquilo lá não é um negócio de louco. E
é uma gripezinha e virou no que virou, né? Todo mundo já sabia, Sim. já tinha o exemplo de Milão, né? Nós vimos o exemplo de Milão. Milão não pode parar. E aí, quando ele tentou parar, esses 80% que não manifestam, ele fez o bloqueio total e fez o isolamento ampliado. Levou todo mundo para dentro de casa. Quando ele levou todo mundo para dentro de casa, ele levou aqueles que já estavam contaminados e que iriam fazer a transmissibilidade e os idosos, aí juntou tudo. Aí começou a empilhar corpo na rua, igual a gripe espanhola aconteceu no Brasil em 1917. Né? E os soldados, todos nós vimos isso, passavam, pegavam os corpos, levavam para as fábricas e incineravam, queimavam, em função do que virou aquilo lá. E os Estados Unidos, na mesma linha, quis manter tudo aberto, né? E todo mundo viu no que deu. Tem o Imperial College, a Universidade de Londres, né? E ela fez um retrato através de estatísticas de que se a gente fizesse o que a gente está fazendo aqui, seria, não estou dizendo que vai ser, não, dizendo que eles disseram, fizesse o isolamento social, 43 mil mortes, 45, 50. Se não fizesse, seria 500 mil. E se fizesse assim, a parcial, deixasse só o idoso em casa e deixasse o outro trabalhando, deixasse só o de risco em casa, em torno de 600 mil. E se não fizesse nada, seria 1.300.000 mortes no Brasil. Então, realmente é um número assustador. Quando o Imperial College passou essa informação para os Estados Unidos, aí eles recolheram. Foram lá, compraram tudo que estava lá na China, mandaram 1.000 para a gente aqui de presente, e nós ficamos. A questão do teste não é a questão financeira, é a questão que não tinha mesmo. Você chegava para comprar, você ia comprar, o valor era X. Você ia, olhava no final do dia, o valor era 2x, 3x, 5x. Então, assim, numa época de pandemia, estava acontecendo isso e aconteceu muito. Tá certo. Ô, Reginaldo, gostaria de entrar nesse tema, que é um tema que a gente até conversando antes para poder organizar aqui os tópicos, eu notei assim que você está também bem por dentro sobre a reabertura do comércio, né? Sobre essas ondas, onda verde, onda amarela, onda branca. O que você poderia explicar assim para as pessoas sobre essa situação da reabertura do comércio, a expectativa, como é que o governo estadual está lidando com tudo isso? E também, até uma informação que eu não tinha e que você trouxe, eu achei interessante, é que o estado de Minas está servindo de modelo para outros estados, né? São Paulo, Rio Grande do Sul. Queria que você explicasse isso aí melhor. Na verdade, doutor Clóvis, se trata de trata-se de um programa chamado Minas Consciente. E ele divide o comércio em várias ondas, né? E é chamado de onda porque tanto pode ir quanto pode voltar, dependendo do resultado daquele que está querendo ser objetivado. Então, você tem onda verde, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, no Brasil e Minas, desculpa, da região sudeste, onda verde. Você tem onda branca, onda amarela e onda vermelha. E aí é separado todos os serviços, né? O onda verde, só serviço essencial. E eles se baseiam na
de respiradores, de leito de CTI, de UTI na região, né? Eles se baseiam nisso, nos índices epidemiológicos, e eles vão, então, tomar a decisão. A decisão que eles tomaram é que a nossa região, muito em função de Juiz de Fora e a proximidade com o Rio de Janeiro, a decisão que eles tomaram é que a nossa macro-sudeste ficaria na onda verde, ou seja, só serviço essencial, né? Não falando aí de outro tipo de serviço. Eu fiz questão, porque é difícil a gente guardar isso, né? Mas eu fiz questão de descrever aqui, né? A onda verde. Então, você tem a onda verde, a onda branca, amarela e vermelha. A onda verde são... e eu estou vendo o problema maior, porque eu vou fazer a minha conjectura do momento da nossa região aqui, né? E vou colocar minha posição. A onda verde é agropecuária, alimentos, bancos, construção civil e afins, fábrica, a energia, a extração, a produção, siderurgia e afins, siderúrgicas e afins, saúde, telecomunicação e imprensa, transporte, veículos, correios, tratamento de água, esgoto e resíduo, hotéis e afins. Esse é a onda verde. O que aconteceu? A nossa região agiu muito rápido, reagiu muito rápido em relação a esse vírus, né? Até obedecendo a orientação aí, né, do COSEMES, do CONASEMES, dos órgãos colegiados, dos secretários municipais de saúde, e na época o ministro que estava na época também era favorável, então isso tudo facilitou, né? E o Congresso deu autonomia aos municípios o Congresso não, o Supremo Tribunal Federal dos municípios criaram os seus decretos, então a região reagiu muito rápido, né? E deixou só os serviços essenciais funcionando. Só que, nesse período, nós temos março, abril, maio, nós já estamos chegando em junho, né? Nós estamos chegando, já estamos em junho. Então, vamos completar 3 meses só com serviços essenciais. Obviamente, o empresário não aguenta. Bom, mas eles fizeram certo? Fizeram. Tanto fizeram que o nosso índice de internação hospitalar é baixo, né? E o índice de internação hospitalar de Juiz de Fora é alto. Então, o que os prefeitos da região estão querendo é que o Estado responda a nossa região não como a região da macro. O que é a macro? É Juiz de Fora com 94 municípios em volta, formado por várias micros. A micro de Ubá, micro de Muriaé, micro de Leopoldina, micro de Juiz de Fora, já falei, de Santos Dumont. Então, são várias micros. O que eles querem? Trabalhar por micro. Quem quer trabalhar por micro? O Estado, por micro. Os prefeitos. Quem quer trabalhar por macro? Ou seja, os 94 municípios em todo o Juiz de Fora. O Estado. O Estado colocou todos esses municípios em onda verde, ou seja, só serviço essencial. Acontece que a nossa região, que é a micro de Ubá, os índices não são compatíveis para se manter só serviço essencial. E é isso que os prefeitos estão dialogando com o secretário de Saúde. E por que os nossos índices de saúde, eu falo índice de internação hospitalar, índice de transmissibilidade, estão baixos? Porque nós tomamos a medida no momento certo. Esses prefeitos vinculados ao Sim Saúde fizeram no momento certo. Não foi uma coisa
feita precocemente, não. Tomou-se no momento certo. Se você não tem remédio, se você não tem vacina e você tem o vírus, o único jeito de você fazer é esconder dele. Se você não tem remédio, não tem vacina, como é que você vai enfrentar ele? Né? E os prefeitos tomaram a decisão correta no momento certo. Com isso, os nossos índices hoje são baixos. E a proximidade de Juiz de Fora com o Rio de Janeiro ser muito próximo, etc., ser uma cidade maior, de maior dificuldade de controle, a gente tem que reconhecer isso, faz com que aquela região, e a região de Carangola, por exemplo, esteja mais alto. O nosso está baixo. Por estar baixo, os prefeitos da região querem e pediram ao secretário para sair da onda verde e vir para a onda branca. E aí nós teríamos antiguidade, objeto de arte, arma de fogo e artifício, artefato esportivo eletrônico, produto agrícola, plantas, floriculturas, móveis, tecidos e afins, formação de condutores, atividades acessórias. Seria uma gama grande de estabelecimentos que estariam na onda branca e que atenuaria aí muito o sofrimento desses empresários que já estão há 3 meses com seus estabelecimentos fechados. Então, foi um pedido dos prefeitos ao secretário, eu participei dessa reunião, não me manifestei, porque não estava do lado do meu prefeito. Se estivesse, eu teria manifestado, mas manifestei por vídeo, igual nós estamos aqui hoje, mas não me manifestei, mas se tivesse manifestado, teria dito isso. A nossa região tomou uma atitude muito rápida, muito serena, rápida, e com isso, né, nós estamos com os índices. Você pode dizer assim, existe subnotificação. Tá, eu te falo. Mas olha lá o índice de ocupação hospitalar. Né? Existe subnotificação porque atrasou a entrega desses testes. Né? Agora nós estamos conseguindo comprar. E comprar com preço viável. Não é comprar num preço que amanhã o Ministério Público vira para você, você vai lá para o Jornal Nacional, se você comprou nesse preço aqui, ó. Aí todo mundo bate em você. Por que você comprou? Porque o cara estava cobrando, né? Então, você entendeu como que é difícil a administração pública? Né? Muito difícil, até porque... Você, no momento de pandemia, o empresário olhar só o lucro, né? Igual eu te falei, a gente estava na ata lá de ressaquinha, né? Pronto para trazer os testes, pronto para trazer, para fazer a coisa funcionar. O que aconteceu? Ele achou um preço melhor, fugiu, largou a ata, largou todos os municípios e nós ficamos à deriva e sem condição de comprá-los. Né? Tá certo. Gostaria também, Reginaldo, só antes de entrar nas considerações finais, então, deixar bem claro aí, então, que a situação da nossa região aqui, que abrange o BA e 19 municípios, é uma situação bem diferente. Eu vou sair e vou voltar. Não estou te escutando, tá? Eu vou sair e vou voltar. Sim. Vou sair e vou voltar. Só um minuto. Não estou escutando. Bom, gente, nós vamos terminando aqui a nossa live. O Reginaldo ainda vai voltar. E o que eu estava dizendo aqui, que eu ia começar a falar agora, é o seguinte, é que a nossa região, né, que engloba aqui o BA e 19 cidades, é a região que está com um índice de internação muito abaixo do restante do estado. Então, por isso que o Reginaldo estava dizendo que a situação da nossa micro-região aqui, né, Reginaldo, que abrange aí o BA e mais 19 cidades, ela permite que haja uma evolução para a onda branca e, assim procedendo, haveria a possibilidade de uma flexibilização. Né? Só que
depende agora de uma resposta que deve chegar amanhã, provavelmente amanhã já tem alguma resposta sobre isso, né? Os prefeitos pediram e o secretário se comprometeu de fazer essa resposta até amanhã. Mas não aconteça, caso não aconteça, amanhã eu não posso falar em nome de prefeito, tá? Eu não sou prefeito. Eu estou falando daquilo que eu converso com o meu prefeito. Sim, certo? claro. Mas eu não posso falar em nome deles, né? Eu sinto que os prefeitos não vão, vamos dizer assim, de uma certa forma, aceitar essa decisão sem conversar e tomar uma contrapartida, não. Eu acho que os prefeitos estão muito firmes nessa solicitação e ela é calçada de números, não só, eu estou falando aqui, o índice de internação hospitalar, mas tem outros índices também que foram mostrados na reunião e que coadunam para a situação de que nós estamos numa região que se faça análise e não da macro, porque, na verdade, nós estamos puxando a macro para os índices melhores, porque os melhores índices são os nossos. Tá certo. Bom, gente, eu gostaria de agradecer muito aqui. São temas complexos, né? Por isso que a gente traz pessoas Só que para têm. terminar, a transmissibilidade por milhão nossa é bem mais baixa do que a da macro toda, tá? Então, Mesmo porque essa falta de teste ela é generalizada. Você não pode dizer assim, porque foi na micro de Ubá, fez pouco teste. Não, a região, nós estamos no Brasil, e a região inteira sofre do mesmo problema. E dentro desse cenário, que é mais ou menos parametrizado, igual de oferta de produtos, a nossa transmissibilidade está menor do que a relacionada, que se relaciona às outras micros que somam a macro de Juiz de Fora. Então, é por isso que nós estamos solicitando e o secretário ficou de dar esse retorno até amanhã. E se ele não deixar com que as cidades entrem na onda branca, eu não posso falar em nome de prefeito, mas os prefeitos estão muito seguros naquilo que estão pensando. tá certo. Bom, Pelo então, menos o de Tocantins está. E por ele tá eu certo, posso falar. tá Certo? certo. Nem meu amigo, eu posso falar em nome dele, está muito firme, está firme nessa condição dele, falo por ele aqui, eu posso falar. Né? Por ele eu posso, está muito firme e não está disposto mesmo a ceder essa situação em função dos números que eu passei aqui. Tá certo. Bom, gente, eu gostaria muito de agradecer a presença do Reginaldo. O motivo da gente ter chamado o Reginaldo, como eu disse lá no início, foi realmente pelo fato da experiência dele de gestão na saúde, poder esclarecer. São temas complexos, né? Temas que envolvem o nosso dia a dia agora nesse momento de pandemia. Então, exatamente por se tratar de temas assim, a gente tem que trazer pessoas que possam esclarecer melhor. Da mesma forma que nós tivemos o Gil, semana passada, secretário municipal de Rio Pomba, eu achei interessante trazer o Reginaldo também, pelo fato de ser uma pessoa que viveu e vive dentro da gestão da saúde. Então, gostaria muito, Reginaldo, de agradecer a sua presença, dizer que a nossa intenção, como eu disse e volto a repetir, é realmente trazer informação, e o primeiro a receber informação aqui sou eu, e as pessoas que venham se privilegiar dessas informações, que elas saibam aplicar também. Muito obrigado, mais uma vez, tá? Gostaria de agradecer em nome de todos os servidores também, da Prefeitura aqui de Rio Pomba, as informações que você trouxe, e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Doutor, eu quero agradecer aqui essa oportunidade me dada para poder comunicar com as pessoas que necessitam de informações
e deixar aqui o meu abraço, né, a você e a toda a comunidade de Rio Pomba, de Tocantins, de todos os lugares que possam estar nos assistindo nesse momento, né, todas as pessoas, deixar um abraço e vamos, né, continuar em oração e trabalhando muito para que esse momento possa ser dizimado, né, e que a gente possa voltar à nossa vida normal. Um grande abraço ao senhor e um grande abraço a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, gente.